Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. O texto do Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, é o texto de referência da nossa lição do dia 8 de março, que é no próximo domingo. E nós não teremos a lição aqui pela manhã, o expediente, por conta da Santa Ceia do Campo. Então, eu gostaria de ler com os irmãos hoje, depois dessa leitura e oração. Aí os jovens também terão, Júlio? Estarão nas salas para desenvolver a lição de vocês. Então, vamos ler aqui, a partir do versículo 15, capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Marcos, já está na tela. Então, diz o texto assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Bendito seja o teu nome, Senhor, por esta palavra que é lida, Pai querido. Ó Deus, chega aos nossos ouvidos e que precisamos que o teu bondoso Espírito Santo as aplique aos nossos corações. Este é um tema oportuno, ó Pai querido. Ó Deus, e pedimos que todos sejam edificados, tanto os que ouvirão hoje, quanto aqueles, ó Pai, em todos os lugares que estarão no domingo pela manhã, ó Deus querido, usando o mesmo tema. Assim tu abençoa também os jovens, adolescentes, que estarão reunidos também neste momento para a tua bondosa palavra ser explicada, ó Pai querido, meditada. Assim como está conosco, ó Pai, esteja com eles ali em cima. E seja com cada um de nós. Nos edifica, nos exorta e nos consola. Te pedimos isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem, jovens e adolescentes, sobem, Nós temos esse texto que, por si, é o texto semelhante ao de Mateus capítulo 28, que nós conhecemos como a grande comissão, Ou seja, Jesus deixou uma ordem para a igreja de evangelizar, evangelizar, de maneira que essa missão ela se tornou parte da vida dos discípulos de Cristo. Então, a missão dos discípulos de Cristo, basicamente, é evangelizar. Nós inventamos muitas coisas para tentar tornar assim a nossa reunião, nosso ajuntamento, assim um pouquinho mais legal, mais enfático, Mas a missão da igreja, irmãos, a missão da igreja não foi inventar coisas, foi evangelizar, pregar a palavra nua e crua, pregar a palavra confrontadora, a palavra que o Espírito Santo usa para confrontar o pecado do ser humano, pois a função dele não é pregar, a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem convence a pessoa do pecado da incredulidade, que é o chamado pecado original. É o pecado que nós nascemos com ele. Então, essa é a função do Espírito Santo. A função dos discípulos de Cristo, independente se ele tem vocação ou não para pregar publicamente em massa, a função de cada um de nós é pregar o Evangelho, é ser testemunha de Cristo. Para isso veio o poder, o revestimento de Atos capítulo 1,
versículo 8. Aí a igreja ficou distraída com essa questão do revestimento de poder, achando que esse poder era para se sentir mais alegria, mais arrepios. Nada disso. O poder era só um boom na pessoa, né, uma obra direta do Espírito Santo no coração do crente, para fazer ele despertar para pregar o Evangelho. É só isso, né? Lembra quando Pedro estava lá todo cabisbaixo, todo mocorongo, aí que veio o poder do Espírito, logo ele se levantou e pregou o Evangelho. Quer dizer, foi dar uma defesa daquela situação, um esclarecimento do que estava acontecendo, acabou pregando o Evangelho, quer dizer, foi inspirado ali pelo Senhor, começou a pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo esse crucificado, a partir do arrependimento, e aí, tudo deu certo. Dali eles pegaram essa receita. Então, é isso que veremos nestas lições. Então, qual o objetivo do nosso comentarista hoje? O objetivo do comentarista, irmãos, segundo está aí na página 46, é reconhecer a relevância da missão de levar o Evangelho a todos. Nós temos uma frase de um missionário, ela existia em nossos envelopes de missões, mas houve um dos nossos secretários de missões que, ao fazer novos envelopes, tirou a frase. A frase é: deves ir ou enviar um substituto, de Oswald Smith. Esse homem pregava o Evangelho, então ele era muito envolvido com a evangelização mundial. Então ele aconselhou as pessoas: ou você vai ou você envia alguém. É onde nós entramos com a oração e com a contribuição para enviar alguém que queira realmente ir presencialmente. Então, segundo aqui a palavra do Senhor, a relevância da missão, reconhecer a relevância da missão de levar o Evangelho a todos. Quer dizer, a igreja, irmãos, ela precisa ter esse cuidado que o Evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas. Então, de uma maneira que nós somos uma igreja local, mas uma igreja local, ela tem a finalidade de pregar, claro, onde ela está plantada, uma árvore dá fruto onde está plantada ou não. Mas não tem frutos de árvores que dão onde está plantada, que eles não vão para o exterior? Não tem frutos. Assim como vem a maçã da Argentina, vai laranja daqui do Brasil para outro país, não tem. A árvore pode estar aqui, mas ela precisa frutificar e as pessoas precisam participar, ou seja, desse fruto. Há um compartilhamento, né? Então, floresça onde você está plantado. Esta igreja local está plantada neste lugar. Não quer dizer que ela é a causa, a salvadora dessa comunidade, mas quer dizer que ela, plantada aqui, ela pode produzir tanto pela evangelização que pode ser alcançado o mundo. Mesmo parecendo ser uma árvore assim menos frondosa, porque é o somatório de várias árvores plantadas que vão gerar uma grande colheita. Não é uma árvore, mas várias árvores, vários lugares plantados nessa grande lavoura, onde o Paulo falou que, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, quem dá a frutificação é Deus. Agora, Ele cuida de nós. Então, a nossa parte, como igreja local, nós faremos. O que tem acontecido? Algumas igrejas locais, elas perderam essa essência da evangelização. Como eu disse, elas querem fazer um depósito de crentes. Quer fazer um depósito de crente, que ali eles se alegram, ali eles pulam, ali eles sorriem, entregam profecias e profetadas um ao outro. Então, eles saem dali, assim, fascinados com tudo que pode acontecer. Mas a evangelização mesmo, ela não é acentuada nesses cultos. Ela não é acentuada. A igreja não participa de uma evangelização mundial. Há, então, quem ache que não é interessante para a igreja, porque aparentemente é um recurso que nós enviamos que não tem retorno. Por exemplo, um recurso que enviamos ao campo missionário, poderia alguém dizer assim, poderia ser investido nisso ou naquilo, poderia dar uma quentinha para o mendigo, poderia fazer isso, enfim, a pessoa vai achar algum método de usar aquele recurso que aparentemente seria
a melhor conotação para aquele recurso. Porém, irmãos, nós chegamos aonde chegamos porque alguém saiu do outro lado do mundo e trouxe o evangelho para cá. E esse alguém que saiu do outro lado do mundo e trouxe o evangelho para cá, não estou falando de assembleanos, estou falando do Brasil, em nível de Brasil, né? Ou seja, do primeiro missionário que veio aqui em solo brasileiro, porque a Assembleia de Deus ela veio depois da presbiteriana, da congregacional e da batista. Ela é a quarta, né? Então, o que acontece? Aliás, ela saiu da Igreja Batista, né? Da Igreja Batista. Então, a primeira foi a presbiteriana, depois a congregacional e depois a batista. Aí depois que nasceu a Assembleia de Deus, que é o movimento pentecostal. Então, quando nós olhamos esse missionário que veio, ele trouxe o evangelho. Ele trouxe o evangelho. Trouxe o evangelho, usou a escola bíblica dominical como padrão para ensinar crianças. Foi uma estratégia de Deus, aqui em Petrópolis. Então, usou uma estratégia. Aí ele começou a pregar a umas pouquinhas crianças, acho que 5 ou 6 crianças, começou a pregar, daqui a pouco os pais começaram a vir e a igreja começou a crescer. A igreja começou a desenvolver, de maneira que hoje a presbiteriana ela tem 150 anos no Brasil, 150 anos. Então, o que acontece? Eu estou dizendo 150 anos é para mais ou para menos, mas mais para mais do que para menos, tá? Estou dando assim um número inteiro para vocês memorizarem. Então, o que acontece? Essa igreja nasceu sob evangelização. E como nós nascemos? Também evangelização. Agora, como vamos pregar esse evangelho? Às vezes, a prioridade é quem nós pensamos no fato de que, bom, eu vou priorizar o evangelho, eu vou priorizar aquele serviço social. Tudo bem, você pode priorizar o serviço social. Só que a igreja não está na terra, até o arrebatamento, para fazer serviço social. A igreja está na terra para evangelizar, para pregar o evangelho. O serviço social é consequência daquilo que fazemos. Aí já entra na parte do discipulado e do cuidado que a igreja tem um para com os outros. Mas a prioridade, Jesus não falou, ide por todo mundo distribuir quentinha. Não, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí quem crer e for batizado, que isso é decisivo, irmãos. É questão de vida ou morte. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então é importante para nós. E ele diz que também devemos seguir a missão desempenhada por Jesus. E destaca que a pregação do evangelho deve ser a nossa prioridade. Irmãos, pregação do evangelho deve ser nossa prioridade. A igreja local, ela tem que ter prioridade o evangelho. Por isso que aí Satanás vem com uma distração, porque coloca uma igreja como se fosse um império, como se fosse um império, num reinado e não um reino. Aí a igreja começa a pregar mais sobre a verba do que sobre o verbo. Já perceberam? Que a pregação é mais sobre a verba do que o verbo? Qual é a pregação? A pregação, irmãos, é o verbo. O verbo se fez carne e habitou em nós, em nosso meio. Então, nós vamos pregar Jesus. Prega Jesus e este crucificado. O apóstolo Paulo, ele tinha necessidade, mas ele falava assim, olha, Timóteo, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Prega só a palavra. Cuida de ti mesmo e da doutrina, não é assim? Porque você fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Então, a palavra é fundamental. Esquece o restante. O restante, irmãos, Deus continua sendo dono do ouro e da prata e sustenta qualquer igreja. Qualquer igreja plantada por ele, qualquer árvore, vamos colocar agora como árvore, plantada por ele, está junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, Deus nunca deixará faltar. Aí não se preocupem, não se preocupem. Então, olha, a missão, segundo o comentarista aqui dos discípulos de Cristo, que é pregar o evangelho, ele diz assim, na nossa introdução, página 47, aquele que estiver com a revista, a missão do discípulo de Cristo é um tema central no cristianismo. É um tema central, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, particularmente na grande comissão de Mateus capítulo 28, 19 e 20, e em outros textos bíblicos. E nesta lição, apresentaremos alguns tópicos que abordam a missão do discípulo de Cristo,
com base nos princípios bíblicos. Então, o irmão pode sair daqui pensando, meu Deus, eu não evangelizo, eu não faço nada, porque eu sou muito envergonhado, eu sou acanhado. Cada um tem o seu temperamento. Não se preocupe, Deus conhece o temperamento de cada um e sabe que tem pessoas que elas são extremamente tímidas. Isso não te conduzirá à eternidade sem Deus, não. Se você tem a Jesus, você será salvo, já está salvo. Porém, irmãos, como nós acabamos de falar, evangelizar, você pode fazer orando, não pode fazer orando? Tem muitos vizinhos que não são acessíveis, mas eu não posso orar? Tem muitos centros de macumba que eu não posso entrar. Não posso. Aliás, nenhum deles eu quero entrar, né? Na verdade. Mas eu não posso orar? Eu posso orar, não posso? A minha oração, ela pode muitos seus efeitos, porque eu sou justificado pela fé. Eu sou um justo, justificado pela fé, justificado por Deus através da fé. Então, o que acontece? Quando eu estou orando, na verdade, Deus pode não me enviar, literalmente, mas pode enviar uma outra pessoa mais ousada para tal coisa. Por exemplo, a gente ora para a evangelização geral, e tem lugares, por exemplo, que eu não entro, só se for jogado lá dentro. Por exemplo, eu não vou no alto do Chapadão evangelizar, não me chame que eu não vou. Não me chame, eu não consigo. Eu não tenho aquela ginga para chegar lá, e aí, brother, aquela coisa toda. Aí eu vou chegar lá de terno e gravata e falando manso. Ali tem que ser alguém que já saiu de lá, que é aquela pessoa que Deus salvou, resgatou, que ele está arriscado a dar tapa na cara dos outros e as pessoas respeitarem ele. Então, aí nós entramos com a oração, nós entramos, em alguns casos, com a contribuição financeira, não são todos os casos, só se houver necessidade. E aí, então, o que acontece? Deus levanta a pessoa exata para aquele momento, que tem uma petulância, que tem uma, vamos dizer assim, tem uma ousadia, uma coragem que às vezes nós não temos. Não é que não tenhamos coragem, é o nosso modo de vida, a forma como nós fomos educados, às vezes não tem como. Parece que a pessoa tem que ser um pouquinho mais mal educada, sabe? Mais entrona, assim, e eu não vou conseguir fazer. Eu vou chegar lá, aí eu vou chegar lá e vou falar assim, por favor, eu posso me aproximar do recinto? Então, quer dizer, não tem como você chegar. Agora, esse camarada não, ó, estou aqui na quebrada e tal, e acontece, vocês vão me ouvir agora. Acabou, meu irmão. Aí acaba que eles ouvem mesmo, segura a arma ali e tal, e vão ouvir. Agora, se a gente for lá na quebrada e falar mansinho, já era, tu vira presa. Então, tu não vai quebrar nada ali. Aí o que acontece, irmão? Porque Deus tem seus meios de trabalhar. São instrumentos, sabe? Instrumentos que Deus tem para cada situação. Agora, ninguém, irmãos, nem o mais tímido da igreja, ele está isento da responsabilidade de ele florescer onde está plantado. Você nasceu para trabalhar no reino de Deus. Então, quando você não tiver mais serviço no reino, aí o Senhor te recolhe. Então, você está aqui para trabalhar no reino de Deus. Qual o objetivo da igreja local? Ganhar almas. Ganhar almas. O objetivo da igreja local está ali no quadro de aviso, é ganhar almas. É servir ao Senhor. É conduzir essas almas ao reino, ao serviço cristão. Aí, dentro desse vasto reino, de repente, uma pessoa foi lá fora e resgatou, mas tem outra aqui que cuida. Nem sempre aquele peixeiro que está na banca foi ele quem pescou. Alguém foi em alto mar. É isso? Aí depois ele vem e cuida daquele peixe ali para depois chegar ao consumidor final, não é assim? E tem gente que nem limpar vai limpar, só vai sentar. E ainda tem gente que vai falar assim, quem vai tirar a espinha para mim? Ana? Quem vai tirar a espinha para mim? Aí o que acontece? Olha, porque tem gente que vai participar da forma como tem que participar. Irmãos, o evangelho tem que ser pregado a tempo fora de tempo. E Deus conta conosco, essa é a realidade. Agora, como vou ser usado, como eu serei usado nesse vasto reino de Deus, eu não sei como serei usado. Você tem que descobrir a sua vocação,
você tem que descobrir como você vai trabalhar. Por isso que, às vezes, eu acho assim, petulância, por exemplo, uma pessoa, aquele ali é meu filho na fé, aquele ali é o que ganhei para Jesus. Eu sempre achei assim meio petulante. Aí, por exemplo, eu ajudei muita gente a chegar até ao pé da cruz, nessa caminhada cristã. Agora, só que, irmãos, eu sei que aqui é um trabalho de equipe, é um trabalho de equipe. Então, a glória é única e exclusiva de Deus e a alegria e a edificação é única e exclusiva da igreja. Todos participam, porque eu sei que quando eu consigo falar com alguém e levá-la até o pé da cruz, eu sei que já tem alguém orando por essa vida, já tem alguém que já deu uma palavra a essa pessoa. Quando a pessoa chega, irmãos, até aqui e se entrega a Jesus, quantas pessoas já oraram por essa pessoa, quantas pessoas já falaram com essa pessoa no ponto do ônibus, no trabalho, enfim, lá na feira, num centro carcerário. Então, a pessoa já amaciou esse coração, e chegou apenas um momento, de repente, que eu cheguei aqui e falei, irmãos, você precisa se entregar a Jesus. Aí ele se entrega. Eu ganhei essa alma para Jesus. Não, irmão, não ganhei, não. Aqui foi um trabalho em conjunto. O Espírito Santo é quem trouxe essa pessoa. Trouxe essa pessoa. Não é mérito de uma pessoa. Não é mérito de uma pessoa. Portanto, não se envaideça, não se envaideça. Então, tem pessoas que elas se envaidecem quando elas evangelizam e alguém vem para Jesus. Eu ganhei essa alma para Jesus. Não. Às vezes você fala assim, pai é quem cria. Não é assim que a gente conhece? Tem pessoas lá que foi lá e fez o besterol, aí gerou uma criança involuntariamente, indesejadamente, sem planejamento, mas teve uma alma caridosa que pegou aquele bebezinho e cuidou como pai, ou não? Não tem? Então, de repente, se eu fosse me gabar, aí eu que estou criando vocês, eu que estou criando, né? Então, quer dizer, você vem novo convertido, mas não foi eu quem ganhei você para Jesus, mas eu estou cuidando de vocês. Mas a glória do pastor da igreja? Não, porque para isso nós fomos chamados. Por isso que eu não tenho medo de falar que pastor da igreja, irmãos, é uma pessoa como qualquer outra e ele é apenas um cuidador de pessoas. Tem o cuidador de idosos? Então, tem um cuidador de criança, que é a babá, né? Então, aí o que quer dizer? E o pastor da igreja é um cuidador. Em horas ele é um babá, porque tem um montão de criança que vem, recém-nascido, e ora ele é um cuidador de idoso, porque tem crente velho também que dá um trabalho tremendo, né? Aí, então, ele entra como cuidador de idoso. Pronto, é isso que acontece com o pastor, irmãos. Ele é apenas um cuidador. Ele não é um agente especial, não, para ele ficar posudo e alguém ficar aclamando ele onde ele passa. Negativo, ele é uma pessoa normal. Normal, só que ele tem uma função de ser o cuidador. O cuidador é importante, claro que é importante o cuidador. O enfermeiro é importante no seu setor de trabalho. Para o enfermo, por exemplo, quando chega o enfermeiro que cuida bem, meu Deus, ele fala assim, Deus enviou um anjo, né? Deus enviou um anjo. Então, por quê? Porque aí o enfermeiro merece a glória? Não. A glória não. Por quê? Porque a função dela, desse enfermeiro ou dessa enfermeira, é cuidar daquela pessoa. E vai fazer isso bem feito. Agora, nós temos uma função, todos nós temos. Então, olha, nossa missão, em suma, é anunciar o Evangelho, tá? Nossa missão não é aprender a coreografia, não é aprender a cantar melhor do que os outros, nada disso. Isso aqui nós nos reunimos, aí a própria palavra diz, quando nos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, igual aconteceu aqui. Um canta, outro dá testemunho, né? Outro faz a gente rir, outro aproveita e joga água na cara do sujeito, irmãos, a parte boa foi essa, né? Que aproveitou com vontade, né, Jó? Então, eu não quero desmaiar nunca no banheiro, irmão. Meu Deus do céu, Deus me livre e guarda a Ana. Então, o que acontece? Olha, mas nossa missão é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Essa é a nossa missão. De cada um dos irmãos aqui, tá? Nossa missão é anunciar o Evangelho. Como você fará isso? Não se preocupe, não fique ansioso, porque Deus, a seu tempo, Ele vai dando. Tem pessoas, irmãos, que parecem que elas não anunciam o Evangelho. Mas quando ela conversa no trabalho sobre
a palavra de Deus e anuncia para aquela pessoa, ela está evangelizando. Talvez não tenha noção da importância, é o que eu estou falando. Aí, então, depois ela fala assim, cara, vai fazer uma visita lá na igreja, rapaz. Aí essa pessoa vai à igreja, ou vai lá, ou vem cá na igreja da pessoa. Aí, quando ela vem, acontece que tem um pregador que ele tem uma eloquência, e tem pessoas que não são eloquentes, mas na hora do apelo, meu filho, se ela fizer apelo, eu não sei fazer apelo, não sei fazer apelo. Eu sou ruim de pedir, e um apelo, irmãos, é como se eu estivesse pedindo, implorando. Eu acho que não é merecedor. Eu acho que tem que ser assim, estilo de Jesus. Jesus nunca falou assim, com rara exceção, quando ele falou assim na casa de Mateus, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Depois disso, ele só pregava o evangelho, quem quisesse segui-lo, seguia. Quem não quisesse, não seguia. Quando ele falou, quem quiser vir após mim, já eram pessoas que estavam seguindo a Jesus, que ele não chamou, mas estavam. Aí então ele falou, quem quiser vir após mim, é até a terceira parte dessa lição, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, vem, segue-me. Mas ele não tinha esse hábito de, você, vem aqui. Nós é quem temos esse hábito, É favorável para o crescimento da igreja? Claro que é favorável, mas percebe que em algumas situações existe até uma estratégia de certo pregador. Você que quer receber oração, primeiro eu quero saber aqui, quem é crente aqui, quem é salvo? Aí as pessoas levantam a mão. Aí vê umas meia dúzia que não é, você que não levantou a mão, vem aqui que eu quero orar por você. Aí a pessoa, quem é que não quer oração? Se o camarada veio para o culto, ele quer oração. Aí ele levanta para a oração, aí aqui o camarada fala, confessa a Cristo como teu Salvador. Aí levanta a tua mão agora aqui. Aí, irmão, aqui, mais uma alma. Aí o outro aqui, outra alma. Irmãos, estratégias humanas não funcionam. Não funciona. Eu já vi, Ana também já viu, vai lembrar desse fato, de uma pessoa que se converteu, o pastor tirou. O pastor não, na verdade, ele era o obreiro, né? Não era o pastor. Aí ele tirou o maço de cigarro do bolso do cara para jogar fora. Não pode, irmãos, não pode. Porque isso aí não é a função do homem. Libertar não é função de homem. Se o camarada tiver com maço de cigarro aqui, ele vai para casa com maço de cigarro, porque se ele entregou a sua vida a Jesus, de fato, de verdade, o Espírito Santo vai dizer, quando ele for meter a chupeta do cão na boca, aí o Espírito Santo vai falar para ele, essa chupeta é do cão lá, pô, não é minha não. Aí ele já vai se incomodar. É como se tivesse alguém ali olhando ele. Ele é quem tem que se libertar daquilo. Aí o que acontece? Deu prejuízo, porque o camarada perdeu um maço de cigarro, depois teve que comprar outro lá fora. Então deu prejuízo. Não pode fazer isso. Quem opera é Deus, não é o homem, não. Aí então tem pessoas que parecem que são sem noção. A minha função é pregar a palavra. É pregar a palavra. Quem dá o crescimento é Deus. Pô, eu não estou dizendo que eu sou contra apelo. Tem casos que eu já fiz apelo, que você sente de Deus que é o momento de convidar a pessoa a vir à frente. Porém, a maioria das vezes, eu não faço apelo, em lugar nenhum. Por que eu não faço? Porque eu acredito que o Espírito Santo de Deus pode convencer a pessoa pela palavra pregada. Aí o semeador saiu a semear. Ele lançou a semente. Ele se preocupou em ir lá para ver se estava crescendo? Não, ele lançou a semente. Agora dê tempo, porque essa semente vai germinar. Então a tua oração tem efeito, a palavra que você aconselha, que você prega, individualmente, ou na igreja, ou num culto ao ar livre, ela terá efeito. Então, às vezes, você não tem noção de como funcionam as coisas de Deus, tá? Não quer dizer que tenha sido nós, mas eu lembro de um camarada que eu trabalhei com ele quando tinha 15 anos de idade, na fábrica de calçado Buquim, em Madureira. Depois de uns anos, aí ele já não tinha mais 15, nem eu, mas eu estava dirigindo uma congregação de Éder. Já tinha uns 25 anos, não lembro, acho que 25 ou 26, e nós fazíamos cultos ao ar livre. E às vezes as pessoas convidavam para ir no lar para fazer uma oração. E uma vez que eu entrei numa casa, ali no Castelinho,
era a casa desse camarada. Ele estava bebendo e tal. Ele nunca tinha sido cristão. Aí hoje eu vejo ele vai lá na loja, nunca toquei esse assunto com ele, nunca, porque eu não quero que ele pense que foi eu, nada disso, né? Isso aí é um somatório. Aí hoje eu vejo ele é cristão. Partiu. Então, está entendendo? Então, Deus ele tem meios de trabalhar. Deus tem meios de trabalhar. Os meios de Deus são diferentes dos nossos. Agora, eu tive alguma parcela de contribuição? Com certeza tive. Com certeza. Quando entrei ali naquela casa, quando preguei o evangelho, quando orei, mas não foi aquele momento. Depois, olha o fruto aí. É esse momento que a gente tem para... E muitas outras experiências eu tive, irmãos, com pessoas se convertendo, voltando para Cristo, apenas por lançar a semente. Você lança a semente e o Espírito Santo de Deus faz o resto. Não tenha pressa, não tenha pressa. Se você quiser pressa, tiver pressa, plante alface. Plante alface. Nasce, rapidinho nasce. Agora, se você não tiver pressa, vai plantar carvalho, vai plantar pinheiro, vai plantar árvores que vão durar a vida toda. Nós vamos morrer, elas vão ficar por aí, centenárias. Então, olha, não tenha pressa, porque o fruto do teu serviço tem que ser para a glória de Deus. E você verá resultados na eternidade. Eu fico a imaginar, imagine, não sei se será assim, tá, irmãos? Aí eu vou usar a palavra de pregador, né? Que foi usada aqui essa noite, a palavra de pregador, conjecturar. Olha só, pregador que fala isso, tá? Conjecturar, vou conjecturar aqui, né? E só pregador de Camboriú. Aí, então, o que acontece? Aí o pregador fala assim, vou conjecturar. Então, vou conjecturar. Aí, imagine você chegando no céu, aí o Senhor fala assim, ó, tá vendo aquela pessoa que passou ali? Foi você que evangelizou. Foi você que... Está entendendo? Pode não acontecer, mas lá não tem vaidade. Lá já são todos transformados. Então, você verá o resultado do teu serviço aqui na terra. Que nós nem sabemos, irmãos. O que eu não acredito e que não dou valor é uma pessoa que ela aqui não mostra fruto nenhum. Aí depois ela vai para um outro estado, aí fica lá e depois fala, volta aqui e dá testemunho. Ganhei 30 almas para Jesus. Ah, não dá. Aqui ela não ganhou nada. Aqui ela não vai, irmãos, por favor. Aqui ela não tem coragem de dizer para o chinês, abre teu olho que Jesus está voltando. Né? Aí quando chega, aí depois que a igreja paga uma viagem missionária. Viagem missionária para que esse aqui não evangeliza ninguém. Então tem que ser evangelizador. Agora, a forma como nós evangelizamos, irmãos, é diferente. Porque, olha, a palavra de Deus diz, irmãos, o próprio Jesus, ele falou que nos põe na terra como sal e como luz. E todas as vezes que nós fizermos as boas obras na forma de sal e luz, ele diz assim, os homens verão as vossas boas obras e glorificarão a vosso Pai que está no céu. Olha que evangelização. Então, quando eu sou honesto, quando eu sou justo, quando eu sou temente a Deus, quando eu sou obediente, quando eu sou ético, os homens veem as minhas boas obras. Talvez eu tenha ganho mais vidas, na minha conduta do que falando. Porque as palavras, como um sábio disse, elas convidam, o exemplo arrasta. Então, é importante para nós. Agora, é a nossa missão anunciar o Evangelho. Então, eu já estou aqui, a missão do discípulo de Cristo é continuar a sua missão. Continuar. Então, a forma como você vai pregar, principalmente, sem palavras, modo de vida, comportamento. Sal e luz, ambos se dão, ambos se gastam, nenhum dos dois aparece. Só beneficia os outros. Então, o que acontece? A missão do discípulo de Cristo é anunciar o Evangelho, como já falamos, de 1.2 aí da página de número 47. E página de número 48, a missão do discípulo de Cristo é fazer discípulo. Bom, aí é o cuidado. Mas todos sabem fazer discípulo? Não, nem todos. Porque, irmãos, existe, como eu falei, tudo é um trabalho de equipe. Às vezes você não consegue entender e fica assim, aquele trabalho lá é mais importante do que o daqui.
Não, todo trabalho de equipe tem a sua importância. Nós é que, às vezes, supervalorizamos o que nós fazemos. É todo trabalho. Eu já trabalhei em linha de produção. Então, a linha de produção, ela não é muito valorizada. Mas a linha de produção é tão importante quanto qualquer outro setor. Porque, imagine, aí depois da linha de produção, eu fui trabalhar no que a gente chama do coração da fábrica, né? Que é a fabricação dos moldes. Né? Aí fomos trabalhar na fabricação dos moldes. Mas a fabricação dos moldes é supervalorizada, né? Então, há uma área da metalurgia que é supervalorizada. Até o salário é melhor. Claro, muita responsabilidade, serviço mais técnico, então os ganhos são melhores. Agora, quando nós fazíamos aquele trabalho, esse molde ele vai para a máquina que é no setor de produção, não é? É no setor de produção. Então, quem está no setor de produção está cuidando daquilo que nós fizemos e está fazendo produzir. Quanto mais produz, mais a empresa ganha. E quando vai para a linha de montagem, aquilo que é preciso ser montado, existem segredos. É como a linha de produção no envasamento de um material que seja líquido, do petróleo, do óleo, do vinagre, enfim, tem a linha de fabricação, tem a linha de produção, a linha de montagem, e tem muitos serviços, irmãos. Por exemplo, você pega um pulverizador comum, esse aqui, ó, levanta aí, pulverizador. Só esse bico aí, ó. Esse bico chamado pulverizador, agora eu não lembro mais, mas ele deve ter ali umas 15 peças ali. São moldes diferentes. Você não olha, você olha uma peça, não olha? Aí são moldes diferentes, a gente faz vários moldes, o frasco é um molde, a tampa é outro molde, aí o bico é um molde, o gatilho é um molde, aí tem peças ali dentro minúsculas que são moldes diferentes. Aí quando chega na linha de produção, tudo tem uma linha que vai transformar nisso aí. Transformar ali dentro tem uma mola, ali dentro tem uma bilhinha, tem uma esfera, né, a gente chama bilha, aí tem várias coisinhas ali. Então, o que acontece? Para uma pessoa chegar e que nem pensa quanto deu trabalho chegar até a mão dele, nem pensa, não tem nem noção de quanto foi o custo disso aí. Ainda acha caro, às vezes, vai pagar R$3, meu Deus, aquela coisa toda, né? Aí, num pedaço de plástico, não tem noção de quanto foi o custo daquilo ali. Então, todo mundo que começou desde o desenho técnico, até a linha de produção finalizando lá, embalando, né? E depois indo para o consumidor final, irmãos, todos têm importância. Só que nós só damos importância quando perdemos. Na igreja é a mesma coisa, é uma linha de produção no reino de Deus, todos têm importância. Aí tem alguns que estão como se fosse assim, o chefe, né, que no caso seria o pastor, seria os seus auxiliares. Aí eu estou como se fosse um chefe, mas eu não sou chefe, irmãos. O Senhor é quem manda, na igreja. Ele usa instrumentos aqui para coordenar. Então, todos nós temos importância no reino de Deus. E todos nós, assim como numa fábrica, qual o objetivo? É colocar esse produto na casa do cliente, no consumidor final. Aí todos nós, entre aspas, tá, gente? Do maior, que as pessoas julgam como maior, ao menor, todos nós, a nossa única função é colocar o evangelho no coração do não crente. Só isso. Não tem outra função. Não, pastor, não tem outra função. A pregação dele é para colocar o evangelho no coração da pessoa. Como nós estamos trabalhando com pessoas já salvas, então nós entramos com a questão do discipulado. Aí, então, vamos preparar o crente para ele ser mais crente ainda, para ele produzir mais. Seriam aqueles incentivadores, né? Para você produzir mais, vestir a camisa, entrar de sola no reino de Deus, se valorizar onde o Senhor te plantou.
Qual setor que você está sendo usado? Faça o teu melhor. Tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as suas forças. Já contei uma história aqui que eu dispensei a ajuda a um missionário que vinha aqui. Ele tem uma associação missionária, né? Uma secretaria de missões. E nós ajudamos durante muito tempo. Porque ele foi começando a ficar um pouco posudo. Aí um dia ele voltou, veio do campo missionário, aí veio pregar aqui, como ele sempre fazia, vinha pregar aqui. Aí ele começou a arrebentar com a igreja. Ele falou, enquanto a gente está lá sofrendo no campo missionário, vocês estão aqui, ó, no ar-condicionado bem bom. Aí, aquela coisa toda, tem coisas que eu poupo, mas tem coisas que não dá, né? Aí tem que ser na hora. Igual quando o pai fala assim, ó, tem coisas que o pai fala assim, ó, depois que a visita foi embora, tu vai ver só. Mas tem uns que vê que não dá tempo de esperar a visita, senão o sangue vai esfriar, aí mete a mão na cara com a visita e tudo. Se a visita se intrometer, está arriscado a apanhar também, né? Aí, então, o que acontece? Aí eu fui e falei, irmãos, a Bíblia diz, né, Davi, ele tinha lá os filhos de Belial, eles voltaram de uma batalha, Davi queria dividir tudo, e os filhos de Belial, não, nós vamos ficar com tudo, que nós é que fomos lá. Aí Davi falou, não faça assim, é errado fazer assim. É errado fazer dessa forma, porque tanta importância tem os que foram quanto os que ficam. Porque os que ficaram guardaram nossa bagagem, guardaram nossa família, e os que foram tiveram também sua importância no campo de batalha. Eu falei, se nós aqui como igreja, nós não estivéssemos orando e ofertando, ele não ia para o campo missionário. Aí eu tenho que quebrar a cara do sujeito. Por quê? Aí depois chamei ele no particular e falei, nós vamos cortar a tua ajuda, você está muito soberbo, muito presunçoso, você minimizou a ajuda da igreja, você disse que a igreja não tem importância. Aí tentou se justificar, mas não deu. Não deu, irmão, porque, irmãos, tem coisas que as pessoas, é uma benção e elas mesmas transformam em maldição. Porque elas começam a se achar. Olha, eu não tenho nada contigo se você não tem mosquiteiro. Eu tenho um mosquiteiro em casa, né, Ana? A gente entra embaixo do mosquiteiro e dorme tranquilo, né? Mosquito lá em casa, irmão, pode cantar à vontade, levantar coral, meu irmão. Levantar coral dele. Eles vão ficar com raiva. Mosquiteiro, a gente tem mosquiteiro já há muitos anos. Não quero saber, é coisa de velho. A gente era novo quando tinha, né? Então agora já estamos velhos mesmo. Então o que acontece? Eu estendo o mosquiteiro, todo dia a gente estende ele lá. Todo dia. Aí o que acontece? Dorme tranquilo, irmão. Acabou, não tem para mosquito. Não tem para mosquito. Então, quer dizer, você cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Agora, passei uma noite, gente, mosquito, estou todo aqui calombado. O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer? Compra um mosquiteiro, só o que eu vou falar. Pô, na Shein tem. Então, aí eu fazendo propaganda de graça ainda por cima, né? Então, olha, irmãos, a missão, então, é evangelizar. A forma como você evangeliza, não importa, se é falando, se é andando na rua, se é você tocando o seu instrumento. Lembra quando Davi, ele tocava a sua harpa e o espírito mau saía de Saul? Então, a forma como Deus te usa não importa para a gente. O importante é você frutificar onde está plantado. E essa é a nossa missão. Aí, Jesus Cristo, ele pôs-se como nosso exemplo. Nosso exemplo. Irmãos, se olhássemos mais para Jesus, não erraríamos tanto nessa questão. Então, aqui na página 48, parte 2, Jesus Cristo, nosso exemplo, diz que o exemplo de como devemos cumprir a missão, vamos ressaltar alguns aspectos relevantes, né, que devem caracterizar a vida dos que estão ocupados em obedecer à grande comissão. Quais são esses aspectos? Ele apenas cita 3. Claro que você encontra mais nas Escrituras, mas comentarista cita 3. Primeiro aspecto, devemos viver como Cristo viveu, tá? Então, Jesus viveu como? A simplicidade, irmão, não é o que ele fez, ele andou de sandália, que tem uns camaradas agora que estão pancados da ideia, irmãos, pancados. Aí ele pensa que viver como Jesus viveu, aí ele compra uma sandália,
Aí compra uma túnica, eu não sei se manda alguém fazer, e a costureira também, a cara de pau, né? Que devia falar, meu irmão, tu é homem, cara, tu vai andar com esse vestido aí? Pô, aqui no Brasil a gente não anda de vestido, não. Não, mas ela faz aquele vestidão pro cara, aí ele vai de sandália, de vestidão, né? E vai com um pedaço de pau na mão, irmão, cabo de enxada na mão, né? E esse cabo de enxada, quem tem, segura, porque eles estão fabricando mais o torneado, né? Aí ele arruma aquele cabo de enxada que é natural, aí ele vai com aquilo ali, irmãos, para o monte, vai dentro do ônibus, incomodando pessoas, porque quer andar como Jesus andou. Irmãos, não é isso. Você tem a contextualização, nossa roupa é essa aqui, ó. É uma calça jeans, é um tênis, é uma gola polo. Aí você vai andar assim, decente na rua, e o como andar como Jesus andou? É a humildade, a simplicidade. Olha como Jesus tratava pessoas, irmãos. Jesus tratava a gente como gente. Jesus tinha compaixão das pessoas. Quando ele viu uma pessoa numa situação difícil, ele chorava. Quando ele viu Jerusalém numa incredulidade afundada na idolatria, afundada nas trevas, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus lamentou sobre Jerusalém. Ele chorou sobre Jerusalém. Então, isso é que nós estamos falando. Agora, anda de vestido, anda com cajado na mão, aí é arrogante, porque pensa que é mais crente do que você e eu. Sabia disso? É quase um semideus, quase um Jesus Júnior. Então, ele anda assim, e ele quer andar como Jesus andou. Irmãos, é a forma como Jesus tratou, o zelo como Jesus tinha pelas causas de Deus, pela palavra, os mandamentos, a lei, a forma como ele enfrentou Satanás é uma forma até, vamos dizer assim, bastante educada para uma pessoa que, de repente, um ser que não merece a nossa educação. Hoje o crente quer andar como Jesus andou. Aí ele fala assim, dá-lhe bicuda na cara do cão, dá-lhe bicuda na... Como, irmão, dá bicuda na cara do cão? Se o próprio Gabriel, irmãos, não estou dizendo fazendo apologia, discurso de defesa a Satanás, não, mas o próprio arcanjo, chefe de anjos, Miguel, quando ele contendeu com o diabo, isso ainda vai acontecer também em tempo futuro, aí ele diz a palavra que ele não ousou pronunciar juízo contra Satanás. Antes disse, Satanás, o Senhor te repreenda. Porque ele entendeu que Satanás, ele era, irmãos, quando estava bem com Deus, era querubim ungido da guarda. Pensa, querubim ungido da guarda, arcanjo é chefe de anjo. A palavra arque é chefe, né? E anjo é mensageiro. Então, chefe de mensageiros. Agora, só que acima desse chefe de mensageiros está esse querubim, porque o querubim ungido da guarda foi um anjo escolhido por Deus para guardar aquilo que Deus tinha de precioso. E um chefe é um chefe. Um chefe é um chefe. É como se fosse aí numa repartição, não sei, no militarismo, não fui militar, mas deve ser mais ou menos assim. Aí, então, tem um chefe lá da tropa, mas tem um comandante lá do quartel, não tem? Tem o comandante. O comandante do quartel, aí ele pode designar alguém que seja tão importante quanto ele para ficar ao lado dele. E até o chefe vai responder a essa pessoa. Então, o querubim estava em patente mais alta. Aí Miguel, como se estivesse batendo continência para ele. Se fosse o hábito, ele disse, o Senhor te repreenda. Quer dizer, ele não tem, eu não posso fazer. Aí vai um plebeu, irmãos, um Zé Mané, comum, homem comum, que não tem força nenhuma contra as hostes espirituais da maldade, vou dar bicuda na cara de quem, irmãos? Não tem como dar bicuda na cara do cão. Aí, então, a pessoa vai, se empolga, fala essa besteira, não anda como Jesus andou. O próprio Jesus respondeu, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Não ficou lá ciscando na frente dele, nada disso. Apenas falou com ele naturalmente. Ele tentou, fez um questionamento, Jesus apenas deu resposta. E as respostas foram bastante educadas, porém, todas com precisão. Quer andar igual a Jesus? Seja educado, seja gentil com as pessoas, seja justo, seja honesto, seja sincero, seja de oração, seja de palavra.
Isso é andar como Jesus. Agora anda como Jesus. Aí veste uma roupa daquela, não paga aluguel, aí sai devendo, sai à noite. Tem igrejas aí, irmão, ministério aí que abre, que o camarada sai à noite, leva o púlpito, leva a guitarra, à noite no sapatinho, porque está devendo aluguel. Conheci um assim, aí ficava um tempo ali, outro tempo lá, sai fugido para não pagar o aluguel. Olha só, isso é escândalo para o reino de Deus. Então, olha, viver como Cristo é o primeiro, vamos dizer assim, é o exemplo, né? Primeiro aspecto relevante de como devemos caracterizar a nossa vida, né? Viver como Cristo andou, seguindo as pisadas dele. Segundo, irmãos, que é 2.2, é tê-lo como exemplo de humildade, que eu já até antecipei aqui, exemplo de humildade, tá? Ou seja, Jesus Cristo, enquanto cumpriu o seu ministério na terra, manso e humilde de coração. Agora, anda como Jesus andou. Não tem mansidão, não tem humildade, não fala com ninguém, não fala com o porteiro. A maioria dos nossos líderes hoje, irmãos, eles sempre parecem uma bate-caverna. Aí eles saem dali da presença do Alfred, sai dali, entra naquele túnel e sai por ali no bate-móvel, não fala com ninguém, mano. Não tem humildade, não tem simplicidade. Olha a diferença de pastores simples, que quando termina o culto, não é o nosso hábito, mas você sabe que tem igrejas que ainda prestam esse hábito. Eu, como vou em muitas denominações, aí de vez em quando acontece isso. Recentemente, fui agora em dezembro, né? Aí a gente acaba o culto, acaba de pregar, o pastor pede à igreja para fazer uma oração lá silenciosa, aí nós vamos, o pastor e o pregador vai lá para frente para receber, apertar a mão de todos os irmãos. É criança, é doente, é feio, é bonito, e tem muita gente feia, né? Aí é feio, é bonito, irmão. Aí aperta a mão de todo mundo, deseja uma boa noite, né? Um bom retorno para casa, irmãos. Aí agora esse camarada sai pela retaguarda assim, ninguém vê, ninguém consegue chegar. Ninguém consegue. Irmãos, onde está a simplicidade? A simplicidade. Tentaram fazer isso que fazem com os nossos hoje. Tentaram blindar Jesus. Aí Jesus, ficou indignado. Marcos capítulo 10, ficou indignado. Oxe, o que houve aí? Não, que tem umas mães aí, uns pais aí, uns adultos querendo trazer criança para cá. Jesus, abre ela aí. Abre aí. Deixa todo mundo vir. Deixa todo mundo vir. Aí Jesus abraçou as crianças, colocou no colo. Quer dizer, deixou todo jeito com o cara larga lá. Então, porque, irmãos, a simplicidade que houve em Jesus é a mesma que precisa ter em nós. Você não pode ser diferente. E olha, e terceiro, ele diz assim, Jesus Cristo é nosso exemplo de compaixão. Irmãos, por favor, estamos vivendo em dias que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Essa é a verdade, né? Mas tenha cuidado para esse amor não esfriar para com as pessoas. Aí eu vejo crente e fala assim, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o meu cachorro. Meu Deus do céu, isso é um pecado falar isso. Isso é um pecado. Você tem que amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. O que ocorre é que você, às vezes, não sabe viver uma vida de discernimento para saber qual o limite que você tem que dar ao teu próximo. Qual o limite? Agora, amar mais um cachorro do que uma pessoa é um pecado. Amar mais, Jesus não morreu por cachorro, ele morreu por pessoas. O amor de Deus derramado na cruz do Calvário não foi por gato, por cachorro, por lebre, por papagaio, periquito, nada disso. Por teu bichinho de estimação, foi por pessoas. E quem crer e for batizado será salvo, não é o cachorro, não. Aí o que acontece? Aí tem pessoas que estão fazendo confusão e estão esfriando esse amor fraterno, esse amor fraternal. Estão esfriando. Aí você não ama mais pessoas, ama animais ou ama coisas. Tem pessoas que amam dinheiro, amam riqueza, amam fama, menos pessoas. E tem pessoas que amam animais e não amam pessoas. Jesus amava pessoas, ele tinha compaixão das pessoas. Claro, ele pôde ajudar todas as pessoas? Não. Pôde curá-las? Todas? Não. Ele pôde melhorar a vida financeira de todas? Não. Ele fez aquilo que precisava ser feito. Assim será você. Assim será você. Você vai viver a sua vida, porque o que Deus te deu é teu. Agora, você vai amar pessoas e vai viver
não em favor dessas pessoas, vai viver em favor do Evangelho de Cristo ser pregado. Agora, quando estiver tratando com pessoas, trate-as como gente. E isso pode acontecer até no meio cristão. Eu já contei para uns irmãos aí, eu conto não é para a glória de ninguém, né? Muito menos minha. Mas eu contei para o irmão que o irmão aqui na porta dessa igreja aqui, eu perguntei como é que está lá na igreja. Ih, rapaz, perdi 3 dizimistas agora. Pô, meu Deus do céu. Pô. Ele não está tratando pessoas, ele está olhando pessoas como coisas, como objeto de lucro. Como se perde 3 dizimistas? Como se perde 3 dizimistas? Irmãos, por favor, se ele fala assim, poxa, tá bom, mas, poxa, 3 pessoas lá, 3 famílias boas, né, que ajudavam, ajudadoras, com cargo, função na igreja, e me ajudavam muito, saiu, foi para outra igreja, não, perdi 3 dizimistas. Aí, quer dizer, ele está vendo pessoas como cifrão, como real. Não é assim que se faz, irmãos. Aí o amor esfria. Você tem que ver pessoas como pessoas. Pessoas, não importa se ela é pobre, se ela é rica, você tem que ver pessoas como pessoas. Não tirar proveito de ninguém, não tirar proveito de ninguém, irmãos, não tirar. Agora faleceu recentemente, né? Mas fizemos um trabalho de oração numa casa que a pessoa estava muito ruim, né? Das pernas, estava doente, a família estava também meio bagunçada, e fui convidado, mas não sabia que a pessoa tinha a condição que tinha, não sabia. Fomos convidados e fizemos. Aí depois descobrimos, não, a pessoa mesma falou que ela tinha um restaurante e tal, um restaurante até legal, e que, olha, vocês são nossos convidados, toda vez que chegar, vocês não vão pagar nada. Aí eu falei, então eu nunca vou entrar no seu restaurante. Não entro. Se eu entrar lá para comer, eu tenho que pagar. Não, mas não, tem um montão de pastor que eu falo e eles vão lá, aproveita e faz, e vai. Não, mas eu não. Se eu tiver que ir lá, eu vou pagar. Irmãos, eu fui todas as vezes, e ainda frequento esse restaurante, nunca deixei de pagar. Importa se tem pastor A ou B que paga, que não paga, que ele deu essa carta branca. Nunca, ele já morreu, eu continuo pagando. Nunca deixei de pagar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não posso tirar proveito, eu não posso ver pessoas como benefício próprio. Eu não fui ali para tirar, aliás, nem sabia que ele tinha condições. De maneira, irmãos, que você olha para o rico e olha para o pobre, você tem que olhar da mesma forma. Tá? Não olhe pessoas como objetos ou como meios de lucro, alguma coisa assim, não. Olhe pessoas como pessoas. Se for orar por uma pessoa, não olhe para a condição da casa da pessoa. Não olhe se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, nada disso. Olhe para a pessoa. Aprenda com Jesus. Jesus sabia entrar na casa de pessoas pobres, entrava na casa de pobres e entrava na casa de pessoas mais afortunadas. Lázaro, Maria e Marta eram melhores em condições. Zaqueu era um homem rico. Mateus também tinha uma condição boa. Ele entrou na casa desses. E entrou na casa de várias outras pessoas que não tinham condições nenhuma. Na casa de Pedro, por exemplo, simples pescador indouto. Ele entrou lá, então ele curou a sogra de Pedro. A forma como ele agia é a forma como devemos agir. E fazendo isso, nós faremos tudo conforme está mandando figurino. Estarei cumprindo a minha missão, que é pregar o Evangelho. Porque as pessoas olham para o meu comportamento. Olham para o meu comportamento. Um dos maiores legados que o profeta Samuel deixou, nós chamamos de profeta porque ele era profeta. Te pergunto, manda uma profecia de Samuel aí. Quem é que pode mandar uma profecia? Ninguém sabe uma profecia dele, né? Ninguém sabe. Mas olha, quando ele ficou velho e os filhos dele não andaram como ele andou, aí Samuel reuniu o pessoal, que o pessoal estava pedindo um rei, não queria mais um juiz sobre Israel. Aí Samuel reuniu o pessoal e falou, vou desafiar vocês aqui, ele já está velhinho. Me diga quando eu roubei alguém. Me diga quando eu tomei alguma coisa de alguém. Alguém se levanta aí e me acusa disso ou daquilo. Todo mundo, bico calado. Sabe, porque a conduta dele era invejável, impecável. Então, meu irmão, é isso que vai falar alto, a nossa conduta.
seja como Jesus foi. Seja simples, seja humilde, seja, como diz aqui o texto, né, compassivo para com as pessoas. E, por último, enfrentando, que na verdade já até dei uma palhinha sobre isso, enfrentando desafio e perseguições por amor a Cristo. Tá um errozinho aí, sumiu uma letra, comeram a sopa de letrinha, está como é que está? Enfrentado, né? Mas é enfrentando desafios e perseguições por amor a Cristo. Ou seja, o chamado do Senhor, irmãos, para quem quer ser discípulo, envolve condições. Eu já até falei que são os pontos 3.1, 3.2 e 3.3. Quais são essas condições? Primeiro, você tem que negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Mas as pessoas acham tão difícil negar-se a si mesmo. Como funciona o negar-se a si mesmo? É você vestir a camisa para a qual você está se enganjando. Por exemplo, uma pessoa vai para uma empresa, aí você não tem que entrar nas normas da empresa? Tem que entrar nas normas da empresa. Tu está numa escola, não tem normas na escola? Tem. Você pode fazer o que quer? Não. Olha, aqui não pode, você não vai poder usar o celular. E você vai obedecer isso. Aí vai para o quartel, não tem normas no quartel? Tem. E ele não fica lá? Ele não sobrevive? Então, negar-se a si mesmo. Eu queria tanto, né, poder nessa hora estar lá na guarita, aproveitar o tempo, aí vou assistir uma série. Mas não pode, pode. Então eu vou me negar, porque eu tenho uma ordem de ficar aqui, em pé, olhando para lá. Acabou. Mandaram eu ficar em pé olhando para lá, eu tenho que ficar em pé olhando para lá. Então, negar-se a si mesmo é você dizer não aos teus desejos, mesmo que eles sejam bons, em favor do desejo de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É diferente da nossa vontade. Nossa vontade tem falhas, a de Deus é perfeita. Nossa vontade nem sempre é boa, a de Deus é boa. A nossa vontade nem sempre é agradável, a de Deus sempre será agradável. Então, negue-se a si mesmo. Aí depois ele diz assim, deixando tudo por amor a Jesus, tome a sua cruz. Cruz é sacrifício. Cruz é sacrifício. A vida cristã, irmãos, é uma tomada de decisões de sacrifício. Como foi equiparada a vida cristã como a vida conjugal, não foi? Aí a Bíblia diz assim, o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, não foi? Aí como diz assim, um amor sacrificial. Cristo sacrificou-se pela igreja, o marido se sacrifica pela esposa. Em contrapartida, a mulher deve ser em tudo submissa ao marido, assim como a igreja é a Cristo. Então, quer dizer, se a igreja tem a submissão, a mulher também tem a submissão. Nesse comparativo que foi feito pelo apóstolo Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, nos mostra que a vida é feita de sacrifícios. Eu tenho que me sacrificar e ela também tem que sacrificar. Por que muitos casamentos não dão certo? Por que você acha? Porque cada um quer o seu próprio bem. Em contrapartida, como funcionar para dar certo? Eu tenho que desejar o bem para ela e ela desejar o bem para mim. O apóstolo Paulo ensinou isso. Então, o casado, ele cuida das coisas do mundo em como há de agradar a sua mulher. E a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o seu marido. Quer dizer, aí funciona. Foi o que aconteceu com Cristo e a igreja. A igreja cuida de Cristo em como agradá-lo e Cristo cuida em como agradar a igreja. Aí dá dando certo essa parceria, esse relacionamento. E dá certo até no relacionamento conjugal. Então, observa. E por último, ele diz assim, bons frutos na missão. Ou seja, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando eu sigo a Jesus, não tem como dar errado a produção de frutos. Então, bons frutos. Aí diz assim, devemos permanecer firmes na missão de pregar o evangelho, mesmo diante das dificuldades. Porque está escrito, para que deis, nisto é glorificado meu Pai. Está vendo? Mais uma vez, irmão, Deus não é glorificado pelo que eu falo. Pelo que eu falo, pelo que eu acho. Não, Deus vai ser glorificado pelo meu modo de vestir igual Cristo, entre aspas, né, que eu já mencionei aqui, não. Mas diz assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Então, isso que é importante. Então, para concluir, o comentarista diz assim,
Fomos chamados pelo Senhor Jesus para ser seus discípulos, o que significa que recebemos uma missão. Pelo poder do Espírito Santo, anunciar o Evangelho até os confins da terra, tendo como exemplo maior o próprio Senhor. É preciso renúncia, compaixão e humildade para frutificarmos com perseverança para a glória de Deus até que Ele venha. Amém? Então, Deus abençoe vocês. E na próxima aula será o caráter dos discípulos de Cristo. Aí sim a gente vai entrar um pouquinho nessa questão da individualidade moral, que é o caráter, e o crente precisa. Aí você vai falar, meu Deus, tem muita gente que é mau caráter, né? E se diz cristão. Então, vamos ficar com essa palavra de hoje e já saber que você tem uma responsabilidade. Ora sobre o teu dom, sobre a sua vocação, pede a Deus as oportunidades que Ele considerar para a glória dEle. Amém? Vamos ficar de pé, fazer oração? Então, amanhã, o único expediente amanhã aqui é o ensaio do conjunto adoração às 17 horas. Tá? Ensaio do conjunto adoração. E no domingo, o expediente será a partir das 17h30, com oração de joelho e nosso culto de adoração ao Senhor. Porque pela manhã, 9 horas da manhã, a escola bíblica será na Igreja Matriz, seguido da Santa Ceia, almoço e reunião de obreiros. Então, esse é o domingo da Santa Ceia Geral. E quero lembrar os irmãos que amanhã é o aniversário do Francisco Clarencio Ferreira Neves, que é o Chico, o Francisco, o delegado, né? Conforme você chama ele aí. É o Francisco, né? E amanhã estará completando mais um ano de vida, graças